Graça e paz, povo de Deus, tudo bem? Quero trazer uma palavra de Deus ao teu coração. E o tema dessa palavra é mantendo o otimismo. Isso mesmo, mantendo o otimismo. Manter o otimismo é igual a confiar em Deus, porque não dá para se manter o otimismo em meio à adversidade, à dificuldade, sem confiar em Deus. Para tanto, eu quero trazer um texto da palavra do Senhor, no livro de 2 Coríntios, no capítulo 4, aqui Paulo vai falar da fidelidade do seu apostolado, do seu ministério. Dentre a fala de Paulo nesta carta, nós observamos aqui que no versículo 4 do capítulo 4 de 2 Coríntios, Paulo vai dizer, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, ele começa dizendo que o príncipe deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Por isso que eu disse, otimismo é igual a confiar em Deus. Não dá para termos otimismo o tempo todo sem confiar em um Deus poderoso, um Deus grande que está conosco, que nos conduz e que nos abençoa. Para tanto, eu quero discorrer aqui mais alguns versículos, a começar agora pelo versículo 8 desse mesmo capítulo 4 de 2 Coríntios, que Paulo vai dizer assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desamparados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos. Vamos parar aqui. Isso é otimismo ou não? Paulo passou por tanta luta, tantas dificuldades, ele descreve algumas delas aqui, a começar pelo 8, em tudo somos atribulados. Ou seja, alguém que passou por adversidade, por tribulações, por lutas, por crises, poderia, com muita propriedade, trazer para nós esse ensino, trazer para nós essa rica experiência. No versículo 9 em diante ele diz, perseguidos sim, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Sabe o que isso significa? Isso significa exatamente aquilo que nós falamos, otimismo. Alguém que não é otimista não pode falar essas coisas, porque é o primeiro sinal de perseguição, de angústia, de tribulação, ele já desanima, ele já desiste, ele já reclama. Mas eu penso que Paulo, quando ele estava inserido em um contexto de tribulação, de dificuldade, de angústia, ele começava a enxergar o que estava por trás da angústia, o que estava por trás da tribulação, o que estava por trás dessa luta, essa adversidade. E então ele começava com muito otimismo já vislumbrar depois que ele saísse dessa luta, depois que ele sairia dessa dificuldade, essa adversidade. Então o otimismo sempre o mantinha alerta, sempre o mantinha vigilante, mas sobretudo com energia, com garra para lutar e para continuar avançando. Veja o versículo 10, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, ou seja, cada vez que ele estava inserido em um contexto de dificuldade, de luta, de perseguição, ele percebia que era um momento de perigo, mas naquele momento de perigo, ele colocava sempre a sua confiança em Deus, e a confiança em Deus o fazia continuar no foco, e esse foco lhe encaminhava a direção, e a direção é que ele sempre chegava ao alvo, ele sempre alcançava o objetivo, ele sempre alcançava aquilo que almejava o seu coração, o seu objetivo. Então ele diz aqui, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos. Como que eu quero que Jesus se manifeste em mim? Como que eu quero que Jesus se manifeste sobre mim e através de mim para abençoar pessoas, se eu não sou uma pessoa otimista e que confia no Senhor? Como que eu quero que Jesus, ele realize aquilo que eu espero, aquilo que eu estou orando, aquilo que eu estou pedindo, aquilo que eu quero, sem crer, sem confiar, sem continuar avançando, sem continuar lutando, sem continuar perseverando para alcançar o objetivo que se espera? Veja, quando nós estamos falando em otimismo, não estamos falando de uma pessoa insensata,
de uma pessoa imprudente, uma pessoa que vê a tempestade, vê a luta e sai correndo em direção à luta porque eu creio em Deus. Não. É uma pessoa prudente, é uma pessoa que ele não procura a luta, ele não procura a adversidade, mas se vier, não é porque a adversidade veio, a luta veio, que ele vai desistir, que ele vai recuar, que ele vai parar de perseguir o seu alvo e o seu objetivo, até porque Deus não desistiu de nós. Deus continua conosco e Ele vai até o final, seja no momento bom, no momento alegre ou no momento de adversidade, Deus está conosco. E eu creio que o Senhor acredita em cada um de nós, porque Ele colocou dentro de nós algo precioso, que é o Espírito Santo, que é a autoridade dEle para vencer os desafios, para vencer a luta, para vencer a dificuldade. E a dificuldade, ela vem muitas vezes, não é para desviarmos da fé, não é para abandonar Deus, não é para simplesmente dizer, Deus, olha, eu não quero mais o Senhor. Não, mas a dificuldade muitas vezes, ela é um agente que está por trás para fazermos desmotivar, para nos fazer parar. E quando nós aceitamos aquela situação de adversidade, de luta, de perseguição, de tribulação, muitas pessoas reagem de diversas maneiras. Por exemplo, nós temos pessoas que, quando vem a dificuldade, ela fica com medo, ela desiste e para. Já tem outras pessoas que elas ficam com raiva e com isso ela perde o foco, ela começa a agir com insensatez, sem pensar, toma decisão sem orar. Por quê? Porque ela está com muita raiva. Aquela situação veio, ela não esperava, ela se frustrou, então ela fica com muita raiva. Já outras pessoas, elas, além de ficar com raiva, ela tenta achar um culpado para diminuir um pouquinho daquele sentimento de revolta, aquele sentimento de tristeza. Mas, principalmente, muitas vezes a luta vem para ela causar dor, para nos causar tristeza, e muitas vezes a situação ela é tão grave que algumas pessoas se trancam no quarto e se deixam levar pela depressão. E uma vez que a depressão veio, a pessoa para de orar, ela para de enxergar o foco, ela para de crer em Deus. Quando a luta vem e a pessoa aceita uma dessa situação, ela tem uma dessas reações que nós falamos aqui. Às vezes ela começa a ficar triste demais, ela começa a desistir fácil e com isso ela se afasta de Deus, ela se afasta do Deus Todo-Poderoso que está conosco, que nos ajuda e que nos abençoa. E aí nós perdemos o otimismo, aí nós perdemos o foco, aí nós paramos as mãos, deixamos de guerrear, deixamos de lutar. Queridos, deixa eu te dar uma palavra aqui no teu coração. Primeiro, que nós não vivemos apenas para esta vida, nós estamos aqui apenas de passagem. A luta não é um fim em si mesma, porque ela vem e vai. A tribulação não é um fim em si mesma, ela vem e vai. As dificuldades, as perseguições, as crises, as enfermidades, elas vêm e vão, porque elas não são eternas. Agora Deus é eterno, a alegria com Deus é eterna. A vida de comunhão com o Senhor, ela é eterna. Então, assim como Paulo, ele olhava para o que estava além do problema, também nós devemos olhar para aquilo que está além do problema, que é comunhão com Deus, que é alegria eterna, que é felicidade eterna, que é vida eterna, que é desfrutar de um gozo que não tem comparação. Então, tire os seus olhos da crise, tire o foco da dificuldade, comece a olhar para Deus, comece a pensar com otimismo, como Paulo pensou. Ele diz aqui, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. O que ele quis dizer? Essa angústia não vai me matar, essa tribulação não vai me parar, esse problema não vai me fazer desistir. Ele diz aqui, perseguidos sim, mas não desamparados, abatidos sim, mas não destruídos. Em outras palavras, essa luta não vai me destruir, eu vou continuar lutando. E fica aí o desafio para você, enquanto restar energia, não pare ainda.
Enquanto houver fôlego em você, continue lutando, continue batalhando, porque nós vamos vencer e o nome do Senhor será glorificado e os anjos se alegrarão pela nossa vitória. Que o Senhor te abençoe, te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Deus abençoe em nome de Jesus.